Você, quando comete um roubo num dia e um homicídio no outro, são 2 crimes. Mas se você faz ao mesmo tempo, é um crime, chama-se latrocínio. Uhum. Não é possível que você não some os crimes e diga, vem cá, a tentativa de abolição não foi uma forma de você buscar o golpe de Estado? Pô, por que que você soma? Dá uma diferença, põe uma pena menor. Mas aí eles fazem um discurso. Agora, eu acho que vão acabar diminuindo essas penas. Mas o fato é, ninguém estava lá brincando, então é um negócio complicado. E o que o Bolsonaro tá pregando agora ultimamente é o lance da anistia para essa galera, justamente pegando no ponto de, puta, foi exagerado e tal. É claro que uma anistia para essa galera significa uma vantagem para ele no julgamento bizarra, que é meio que é o motivo que a gente tá falando pelo qual ele vai ser preso, que é a galera que tá sendo julgada pelo mesmo crime foi condenada. Se a gente anistia essa galera, basicamente, ele pede para ele mesmo essa anistia, de certa forma. Bom, aí você precisaria ver como é. Primeiro que não vai ser julgado. Não vão votar essa anistia. Não vai ter anistia. Politicamente não tem espaço para isso, aparentemente. No atual momento a gente não enxerga espaço para isso. Agora, anistia para essa parte do 8 de janeiro não significa anistia para ele. Porque é uma coisa muito diferente você ser acusado de fazer parte ou você ser acusado de tramar. São coisas diferentes. A acusação contra ele é muito mais severa. Ele reuniu os comandantes do Exército, né, da Marinha da Aeronáutica para conversar. Não foi a Débora dos Santos. É um pouco mais sério. A Débora, não estando lá no 8 de janeiro, não elimina as coisas que ele é acusado de ter feito no ano anterior. Mas, se nada acontecesse no ano anterior, talvez não tivesse havido o 8 de janeiro. Então, a existência da Débora tem ligação com o Bolsonaro, mas a existência do Bolsonaro não tem ligação com a Débora. Então, eu não acho que é uma coisa automática. É mais complicado. Acho que é mais complicado do que isso, mas eu não vejo espaço para isso. O que eu enxergo, e você conversa com os políticos e tal, você vê que o Bolsonaro, e ele sabe, e os advogados sabem, vai ser condenado. Ele admite as reuniões e diz assim, eu só conversei sobre uma interpretação constitucional. Mas que interpretação constitucional? Teve uma eleição. Assim como em 2018 a sociedade disse o seguinte, queremos Bolsonaro, não importa por que razão, a sociedade de 2022 falou assim, acho que não queremos mais não, acho que nós vamos botar o outro. Qual? Bota aquele lá mesmo. Quem é? É o Lula. Mas a gente ama o Lula, porque o Lula acha que amam, né? Que as pessoas amam. Como Bolsonaro também achava que as pessoas em 18 estavam amando. O voto do segundo turno é um voto de negação. Eu não quero mais esse cara. Eu não quero mais o petismo. Então eu vou botar esse Bolsonaro aí para ver o que dá. Aí o Bolsonaro ficou 4 anos, as pessoas falaram, eu não gostei, bicho, eu não tô feliz. Mas assim, você reparou a margem de votação? É 0,9. Eu não tô feliz, mas isso é um bocadinho da sociedade que não tá feliz. Outro bocadinho tá. Então é uma sociedade muito dividida, como aliás é nos Estados Unidos, em outros lugares, né? Mas o fato é, a maioria disse, não queremos mais, vai o Lula. Aí ele pega e faz reunião para saber o que faz para resolver. O que faz para resolver o quê? Resolve se você vai entregar a faixa ou não. Quer ir para os Estados Unidos, quer fazer o papelão eu acho um papelão não passar a faixa, mas até aí é direito dele. Não está escrito que ele tem que passar a faixa, está escrito que ele tem que sair para o outro entrar. Aí ele não queria sair também, não é só passar a faixa, ele não queria passar a faixa e não queria passar o cargo. É um problema. Mas assim, você acha que vamos lá, Bolsonaro preso, ele atiça essa pequena parte, essa pequena diferença que elege o PT, que elege o Lula em 22, começa a olhar as coisas de uma forma diferente? Será que a gente não agita? Eu não tô falando que não tem que prender não, tá? Eu tô falando que será que a gente vai ter um efeito até mesmo por parte do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, de inflamar a galera pra... Você é Flamengo, eu sou São Paulo. Quando o meu São Paulo joga mal, eu não viro Flamengo. Verdade. E você não vai deixar de ser Flamengo, porque... Mas será que não tem o cara que fica assim, puta, é mesmo? Tem que tá preso. Mas o cara que fica assim, esse cara não ia votar no PT. Imagina um cara que vê o Bolsonaro ser preso e diz, agora eu me revoltei, eu ia votar no Lula e vou virar Bolsonaro. Quem é esse cara, bicho? Deve ter 4. Deve ter 4. E eles tiraram a camisa de força. Não, qual é o seu nome? Ele fala Napoleão. Mas qual? Bonaparte. Ah, tá, desculpa, eu não sabia certamente o seu nome.
é assim. O cara que é Bolsonaro, o cara que é Lula é Lula. O cara pode ser Lula pra caramba, o cara pode ser Lula por falta de alternativa, mas ele não será Bolsonaro se ele for um cara mais à esquerda. Existe isso, o cara mais à esquerda. Existe o cara mais à direita. Aí você fala, não, mas não existe uma sociedade que não é Bolsonaro e não é Lula? Existe. Existe. Ele pode ir de Bolsonaro para Lula e de Lula para Bolsonaro? Acho difícil. Acho que é um cara que pode querer uma outra alternativa.